Feijão é justamente isso que está nos deixando indignados com produtores rurais. Nós temos uma conexão muito grande através da ProSoja, somos 16 a ProSoja, na verdade são 15 que estão realmente ativas, aí temos problema com o Amapá, vocês devem ter acompanhado, está retornando a soja no Amapá novamente, aí devagar, porque tem um estado que não tem terra, fica difícil dizer que a terra do Amapá é toda da União e aquele conflito criado em cima da soja em alguns estados, principalmente da Amazônia, e o Amapá é um deles. Nós temos aí 15 ProSojas formadas em todos os estados, a gente tem uma conexão aí de mais ou menos 300 diretores entre essas 15 ProSoja com a ProSoja Brasil, e as informações que a gente recebe, vendo esses números divulgados, com consultoria aí, dizendo no início da semana passada, final da outra, falando em mais de 161 milhões de toneladas. Aí vem outra consultoria, isso privada, com 143 milhões e pouco aí dizer. E no meio lá com 155, 157, USDA, 155 Conab, 154 IBGE, enfim. Não tem como você poder acreditar em números dessa forma, e principalmente a gente interagindo com o produtor rural, do jeito que a gente conhece, a formações nas nossas chapas, das nossas diretorias, praticamente você tem diretores em todos os estados, em todos os seus campos, em todas as suas regiões. E esse problema aí que está divulgado, ele acontece, essa falta de umidade, hoje do Paraná até o Maranhão. Rondônia, um estado que faltou chuva, agora mesmo Roraima, que tem uma safra semelhante à norte-americana, no mesmo período, onde a gente fez, lá e tive presente também, no lançamento da safra, já a última soja plantada, faltou umidade para eles, tiveram lá problemas também de produtividade na última soja plantada, e os relatos que a gente vê do produtor rural não condizem com a realidade dos números colocados. Por mais aí que uma das privadas veio com 143 milhões de toneladas, vendo os relatos e as produtividades e áreas que não foram plantadas, áreas que foram, ela aqui no Mato Grosso, milhares e milhares de hectares, aonde aquele produtor que planta cedo, soja precoce para plantar o algodão, simplesmente eliminou essa área e veio com o algodão direto para poder ter uma produtividade melhor do algodão ainda dentro do mês de dezembro plantio. Por isso que nós, entre nós produtores rurais, que somos milhares, através das informações coletadas de cada ProSoja estadual, através de seus associados, seus diretores, os números não têm cabimento nenhum daquele seio real da nossa safra. Eu estava no sul do Brasil, andei no Rio Grande do Sul, soja totalmente plantada aí, podemos falar um pouco da luz, pode até falar melhor, acredito que 40%, 50% fora da janela ideal de plantio, muita chuva lá embaixo, alagamento, erosão para todo lado, lixiviação de lavoura que a gente viu lá. Santa Catarina, onde eu recebi uma homenagem lá em Campoerê, mais de 120 produtores lá deram uma homenagem para a gente. Andamos bastante naquela região de Campoerê, que vai ser a maior região de Santa Catarina, dizendo a produção de soja, erosão daquelas lavouras plantadas mais cedo, assim, coisas absurdas, se dizer, pelo excesso de chuva. Até eu pedi na reunião se tinha algum produtor que se atrevia a falar que poderia colher a mesma quantidade que ele colheu, dizer a mesma produtividade do ano anterior. Que nenhum. Então, a gente viu feio a questão erosiva. E o Paraná não é nada diferente, porque também teve esse excesso de chuva no início do plantio, região aí, Fernando, de Dois Vizinhos, Beltrão, eu descia por Cascavel aqui de Guaíra, sentido Cascavel ali, captando nas marcas, sabe que tudo que é morro, que cabe uma máquina, que ela não toma, tem soja plantada. Então, mais cedo, um processo erosivo grande. E por azar do Paraná, você pega praticamente 100% dele, estava lá agora, como no retorno, com a falta de umidade, coisa drástica. Eu nunca vi sol tão quente que eu vi lá Dois Vizinhos no meu retorno, também que a gente tem uns parentes. Então, nós levantamos esses números, fizemos essa fala entre nós, chegamos a uma conclusão que se o Brasil conseguir colher isso, o clima amenizando e ajudando. O Rio Grande do Sul, com essa safra atrasada no plantio, colha bem dentro de uma safra de normalidade, para se chegar aí nesses 135 milhões de toneladas de soja a nível de Brasil. Porque o problema da falta de chuva do Paraná até o Maranhão, como eu falei, até a Rondônia, faltou no Amapá, por mais que é um período diferente lá em cima, e Goiás, o Centro-Oeste, que é um dos maiores produtores, praticamente, esses 3 estados, aqui do Centro-Oeste, na somatória, os 3 com problemas graves de falta de umidade. Então, não tem cabimento se dizer, e esse disparate, como é que é feito esse levantamento para essas empresas para ter tanta diferença?
Parece que não é nada, 161 milhões para 143 são 18 milhões de toneladas, isso não representa nada. Como é que se chega nos números tão distantes de uma empresa para outra? E a própria Conab, vamos trazer os oficiais, IBGE usa. Então, nós falamos isso aí, com certeza, esse levantamento feito pelos produtores, através concentrado dentro da ProSoja Brasil, e estamos atentos como é que o clima vai se comportar daqui para frente, que a tendência de se produzir menor é muito maior do que aumentar esse número, com certeza, por mais que o clima venha a ser perfeito, vamos assim dizer, daqui para frente. E sem contar que agora, até aqui no Mato Grosso, onde a gente planta e mora, o clima até deu uma amenizada, nós tivemos um momento de excesso de chuva aí da virada do ano, que também tivemos dificuldade, já produtor colhendo 10, 15 sacos de soja, com soja variada dentro pelo excesso de chuva. Então, você veja que a coisa está muito difícil, Tejão, e não se comporta esses preços, esses valores, essas safras colocadas recorde aí, com certeza vem ajudar, porque hoje não cobre custo de produção de forma e de maneira nenhuma do jeito que está aí. É a quebra geral da atividade agrícola, principalmente quem planta soja e milho no nosso país. Tá certo. É uma diferença gigantesca. Eu queria que o Antônio, nosso economista-chefe da Farsul, e depois ouvir o Leonardo, que está chegando aí de uma expedição. Antônio, qual é a tua visão? Essa coisa dos números, realmente, o treco está mal parado, Antônio? Qual é a tua visão como economista-chefe Farsul? Tejon, acho que o que o Galvão falou, em primeiro lugar, boa tarde para ti, Tejon, boa tarde, Galvão, meu querido amigo de longa data. Muitas vezes tivemos na mesma trincheira, né, tirando bomba para o outro lado. Leonardo Campos, prazer estar contigo, e um especial abraço para toda a nossa audiência aqui, para o Richard Serpa, nosso diretor maravilhoso, todos os amigos que nos acompanham. Olha, esse assunto me lembra, tá? Ele me remete a uma fala que tu traz aqui com muita constância, Tejon, que é a questão do planejamento, né? Do que a gente precisa fazer. Tu sempre questionas, o que a gente precisa fazer para dobrar? O que a gente precisa fazer para dobrar? Onde é que a gente vai estar em 2030? Onde é que a gente vai estar em 2050? O que a gente está fazendo? O que a gente está planejando? Planejamento, raciocínio, indução de processos, né? Não ser o deixa a vida me levar, vamos construir os caminhos para que a gente chegue aonde nós desejamos chegar e não onde o aleatório nos leva. Isso é uma coisa que tu traz muito aqui e eu quero fazer aqui a justiça nessa fala. E o que o Galvão está dizendo, o Galvão conecta totalmente a questão do planejamento, porque hoje, o Galvão talvez concorde comigo, a nossa safra vai ser entre 100 milhões e 200. Só que essa é uma informação que não serve para nada, né? Vai ser entre 100 milhões e 200. Não, a gente não tem mais... ninguém mandou nós sermos o maior produtor de soja do mundo. Ninguém mandou a gente ser. Ninguém mandou o Brasil ser o maior exportador de milho do mundo. Ninguém mandou o Brasil ser o primeiro em produção e exportação de um monte de produtos. Ninguém mandou. Fomos nós que nos colocamos e trabalhamos para ser e exercer esse papel de liderança global. Uma vez sendo, nós temos que nos organizar. Conhecer com mais precisão a realidade dos números da safra, isso é um assunto para ontem. Porque como é que eu planejo se eu não tenho dado? E dado preciso, dado conhecido. Eu não quero aqui fazer uma crítica para as consultorias, até porque eu vejo algumas que são muito sérias e tentam fazer um trabalho muito correto, e tem outras que não têm levantamento de campo, então eu não sei nem de onde saem os dados, de onde é que brota o número que eles estão trabalhando. Mas algumas não, algumas têm observação por satélite, outras fazem expedições, outros fazem rally, outros fazem não sei o quê. Bom, se tenta colaborar com as informações do Brasil, então não quero dirigir críticas a elas. Agora, nós como sociedade temos que ter esse dado. E se nós temos uma Companhia Nacional de Abastecimento, que tem lá um orçamento da casa de 1,5 bi, 2 bi ao ano, 1,8 bi, sei lá, por aí, é casa de bilhão ou par de bilhão. Nós temos lá o IBGE, que também faz levantamento de safra, e os dois reclamam que não tem orçamento, mas os dois estão fazendo um redundante trabalho, ou um retrabalho com poucos recursos. Isso não me parece fazer nenhum sentido. Agora, ninguém mandou a gente ser o maior produtor de soja, mas sendo o maior produtor de soja, nós temos que cuidar com essas questões dos números, porque os números que nós
levantamos aqui, eles precisam ter seriedade. Se é uma safra recorde, que seja recorde. Agora, se é uma safra quebrada, que seja o número quebrado. Porque tudo que nós dissermos aqui vai influenciar em termos globais. Vai influenciar no preço global dos nossos produtos. Então, a gente tem que ter mais seriedade. Essa questão que tu trazes de nós trazer uma espécie de USDA para o Brasil, me parece que o caminho pode ser por aí sim. O USDA ele é muito mais complexo, ele tem uma série de áreas, ele é o Ministério da Agricultura, né, o equivalente, então ele tem muitas atribuições. Talvez a gente não precise ser o USDA, mas ter a expertise do USDA para levantamento de safra, a gente ter aqui. Ou seja, é análise de campo, é análise de satélite, é o conjunto, é o conhecimento dos técnicos, aproveitar melhor a rede técnica de cooperativas, Galvão. Aqui no Rio Grande do Sul, vou te falar como economista, o dado que eu uso, número 1, se chama rede técnica de cooperativas. É o dado que eu quero ver. Os outros é só para complementar. Agora, a rede técnica de cooperativas, que vem, não tem turma mais qualificada que esse pessoal. O número que eles dizem é o número que é. Então, a gente utiliza muito desse dado. Então, se nós utilizamos aqui, será que não tem outros que podem utilizar também? As cerealistas podem contribuir, as cooperativas, enfim. Eu acho que nós não estamos longe, Galvão, de ter bons números. Nós não estamos longe. Nós precisamos um pouco mais de organização. Que, aliás, uma é o que o João, né? Seguidamente tem nos ensinado aqui. É uma governança, não é, Antônio? Porque se não vira realmente... Como o Galvão colocou, 18 milhões de diferença é uma coisa maluca. E o Brasil não pode... É o maior do mundo, não tem condição de ter uma falta de um foco nesse